para esse bate-papo de hoje, encruzilhadas do futuro. Eu tenho o hábito de, geralmente, trazer as minhas palestras para perto da área da ficção científica, que é a área que eu escrevo, que eu pesquiso, que eu trabalho há muitos anos e tudo mais, e que, como vocês sabem, eu considero uma das formas mais importantes de literatura, porque a ficção científica é a literatura que fala, para mim, da totalidade do presente, não é nem do futuro, é a totalidade do presente, de tudo que já existe. Agora eu vou falar hoje não do ponto de vista da literatura, mas do ponto de vista de pessoa, de brasileiro, de alguém que enxerga as coisas do momento atual e vê essa perspectiva do futuro. Fala-se geralmente que os desafios que o futuro nos traz, mas na verdade todos os desafios do futuro já estão presentes nesse instante. As coisas que vão acontecer conosco já começaram a acontecer, de certa forma, só que muitas vezes em estado ainda muito inicial, muitas vezes coisas que já estão acontecendo e que nós não percebemos, que elas não se revelaram para nós, coisas que já estão acontecendo no Brasil ou no mundo, e que nós não sabemos, porque a imprensa não revela, e nós não ficamos sabendo, porque nós só temos um conhecimento de segunda mão da realidade, temos que ser humildes e reconhecer isso. Nós só conhecemos o mundo pelas informações que nos chegam através da imprensa. E também porque essas mudanças são lentas. De vez em quando, o mundo dá uma reviravolta. Alguém chuta o pau da barraca, a barraca cai todinha, e a gente não... Muitas vezes uma barraca que demorou anos, séculos para ser construída, e cai do dia para a noite. Mas, no geral, as mudanças sociais são lentas. Tem um poema de Bertolt Brecht, que é um dos meus poetas preferidos, que ele diz assim: os novos tempos não chegam de uma vez. O meu avô já vivia do novo tempo. O meu neto talvez ainda viva do velho. Isso é uma filosofia muito profunda. Porque os novos tempos se misturam assim como café e leite. Raramente tem um corte radical de dizer assim, acabou aquele tempo e agora começou outro. As coisas que existiam 50 anos atrás ainda estão como brasas acesas, aqui, acolá, espalhadas. Uma fogueira enorme, um incêndio enorme foi apagado, mas ainda tem brasas acesas de algo que aconteceu 50, 60 anos atrás. Podemos pensar, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para dar um exemplo só. Ainda restam muitas brasas acesas, queimando de tudo que aconteceu durante aqueles 6 anos. E coisas que irão, coisas importantes, tanto boas quanto ruins, que poderão ou deverão acontecer daqui a meio século também, já estão em germe presentes, começando os seus processos, iniciando os seus processos, hoje em 2015. Os novos tempos já estão existindo agora. Nós é que não percebemos, porque eles ainda não vieram como um tsunami para nos engolir. Nós temos desafios grandes, desafios a curto, médio e longo prazo, que nós precisamos enfrentar e que devemos enfrentar com coragem, com serenidade, com fraternidade, com curiosidade pelo futuro, porque ninguém é capaz de encarar o futuro, as surpresas do futuro, os problemas e os desafios do futuro, se não tiver curiosidade por esse futuro, se não tiver vontade de saber o que vai ser esse futuro, o que nos reserva esse tempo que virá um dia. Um dos grandes cineastas que eu mais admiro, Luis Buñuel, grande cineasta espanhol, surrealista, que morou no México, na França, fez grandes filmes. Uma vez perguntaram a ele, Buñuel, você já está com 80 anos e tal, você acha que sua vida, sua trajetória já se cumpriu, já encerrou e tal? Ele disse, então não tenho medo da morte, porque eu já estou muito fraco, já estou muito velho, acho realmente que já dei a minha contribuição, por assim dizer. Aí ele disse, mas eu gostaria de ter o privilégio de, depois de morto, poder me levantar de 10 em 10 anos da tumba e caminhando até a esquina, comprar um jornal, sentar na beira do meu fio, ficar lendo as coisas de 10 anos depois da minha morte e dando risada
depois jogar o jornal no lixo e voltar para a cova. E 10 anos depois voltar de novo para ler os novos jornais, os novos problemas, os novos desafios, os novos dramas, rir com os dramas da humanidade e ir dormir de novo na cova. Essa curiosidade nós todos temos. Então, por exemplo, talvez eu não veja o ano 2050 e eu fico pensando, meu Deus, quais serão os filmes bons de 2050? Quais serão os grandes livros de 2050? As bandas de rock, como será a MPB de 2050? Talvez eu não veja isso, mas aquela vontade que nós temos de saber que existe um processo que vai se estendendo e que chega um momento em que, de todo aquele feixe de existências que se projeta para o futuro, o nosso fio vai ser cortado e todos os outros vão continuar. Uma vez eu peguei um táxi com uma pessoa, conversando com o motorista, aí a gente começou a falar sobre alguma coisa, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, estava uma música tocando, que tempo bom, Jovem Guarda, Tropicalismo, sei lá o que era, eu tinha 16 anos e tudo mais. Aí eu disse, você tem saudade do passado? Ele disse, não, tenho saudade das coisas que eu não vou ver. E isso é exatamente a sensação que eu tenho. Eu tenho saudade das coisas que eu não vou ver. Eu quero saber, mesmo que sejam coisas não muito boas, mesmo que sejam problemas que o futuro nos reserva, mas eu queria saber que problemas são esses. Por que serão problemas? Como vão ser encarados? Como vão ser resolvidos? Que lições esses problemas vão deixar para a nossa guerreira humanidade? O Brasil, por exemplo. O Brasil tem hoje um problema político de grandes dimensões. Não é essa coisa de dizer assim, fulano ganhou a eleição, ciclano perdeu, vai ter impeachment disso, teve a eleição de não sei quem, tarará, tarará. Não é esse o problema, isso é a dinâmica normal da política. A política sempre foi assim. Nós já ficamos aqui durante anos com presidentes que muita gente não gostava da administração, que não foram eleitos pelo povo, e a gente suportou isso até o fim. A gente foi até o fim, esperou o próximo mandato, esperou o próximo poder se instalar, e a vida da gente continuou com problemas, sem problemas, não importa. Uma coisa que me assusta no momento atual da política brasileira é o grau de acirração, de acirramento, nem sei qual é o termo correto, o grau de antagonismo que chegou o diálogo político no Brasil. Nessas últimas eleições, isso ficou através das redes sociais, através da internet, isso para mim ficou muito claro. Eu chamo, quando estou conversando com meus amigos, eu digo, é a futebolização da política. A política, em vez de ser a discussão de duas ideias, ou até de 3 ideias importantes sobre o futuro do Brasil, virou a briga de torcidas, virou Flamengo e Vasco, virou Corinthians e Palmeiras. E nem me refiro aos torcedores como nós, que têm uma preferência, amor pelo clube, enquanto que o nosso amigo aqui do lado tem amor pelo outro clube. Estou falando dessas gangues, de caras com cabo de vassoura, cabo de aço, foguetão, bomba, revólver, com camisa de clube, se matando uns aos outros em torno do estádio. É essa futebolização que está se estendendo para o campo da política. E existe um discurso de ódio político, de parte a parte, disseminado no Brasil inteiro. Basta você ver as notícias de política e os comentários que vem nas páginas dos jornais, nos blogs, nos sites, em todo lugar onde alguém vem defendendo o lado A, o lado B, não importa. Quando a gente vai ler embaixo, como diz um amigo meu, toda vez que eu leio os comentários de uma notícia política, a vontade que tenho é pular pela janela. Porque é uma destilação de ódio, é uma destilação de raiva, é um discurso político que já começa chamando o outro de canalha, de ladrão, de desclassificado, disso e daquilo. Quando nós deveríamos aproveitar a democracia que temos e discutir democraticamente, discutir projetos do Brasil, e não a roubalheira de A e a roubalheira de B, a falta de caráter de A ou a falta de caráter de B. O Brasil está vivendo um momento grave. E ele exige de todos nós, eleitores, um nível alto de compreensão, de não se deixar manipular pela mídia, porque a mídia tem os seus interesses, não existe imprensa imparcial. A imprensa exprime sempre
os interesses de quem publica e de quem manda ao ar as emissões de rádio e de TV. Todas as vezes que alguém vem me dizer, mas não existe liberdade de imprensa no Brasil. Só vai existir liberdade de imprensa no Brasil, em qualquer país do mundo, quando o jornalista puder publicar no jornal uma reportagem denunciando os malfeitos do dono do jornal. Você já viu isso? Nenhum jornalista tem esse grau de liberdade. Nenhum dono de jornal jamais conseguiu esse grau de liberdade no seu próprio jornal. Toda imprensa tem interesse. E eu acho bom que isso aconteça. Porque todo cidadão tem interesses. Todos nós temos interesses. Eu gostaria que o Brasil fosse de um jeito. Tenho amigos caros do meu coração, que gostariam que o Brasil fosse totalmente diferente. E nós somos capazes de passar uma noite inteira discutindo e argumentando, levantando, pegando o livro na estante, botando, abrindo aquilo, lendo, dando uma prova, outro vai na outra estante, puxou outro livro. Não, você está errado, porque veja o que já aconteceu no século passado, teve isso, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Estamos discutindo uma coisa que nós não sabemos, porque nenhum de nós, eleitores, sabe o que se passa nos corredores do poder, nos sótãos do poder, nos porões do poder. Nós só sabemos o que sai na televisão, no rádio, jornal e internet. Então precisamos discutir, nós eleitores, precisamos ter espírito cívico de dizer assim, eu não quero o que é bom para a minha categoria, eu quero o que é bom para o Brasil. O grande teste que eu faço quando estou conversando com alguém em mesa de bar, em mesa de restaurante, e diz assim, ninguém é cidadão, ninguém é um brasileiro sincero, então eu vou fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher entre o bem da sua família e o bem do Brasil, qual dos dois você escolheria? Eu acho que a grande maioria das pessoas dizem, a minha família é mais importante do que o Brasil. Eu sou responsável pela minha família. E o Brasil velho que se vê. É isso que grande parte dos brasileiros diz. E eu entendo por isso, que eu tenho família também. E eu tenho que defender os interesses da minha família. Agora, os interesses da minha família não entram em conflito com o do Brasil, porque a minha família não é ninguém dentro do Brasil. Agora, quando você está lá em cima, a sua família é alguém dentro do Brasil. Se esse espírito cívico é necessário para nós, eleitores, mais necessário ainda para eles, candidatos, para eles, eleitos, para eles que, homens por nós escolhidos para as rédeas do poder, como contava Luiz Gonzaga. Esse espírito cívico é o que está faltando no Brasil. O que a gente vê hoje são os vendilhões do templo, tomando conta do templo, enriquecendo. Acho que eu referi aqui na palestra anterior, aquele negócio com o número de bilionários e milionários do Brasil. Nós temos 65 bilionários no Brasil. 220 mil milionários. Número que deve dobrar até 2050. Essas pessoas são os donos do Brasil. Essas pessoas certamente acham que as suas famílias, o bem das suas famílias, a riqueza e a segurança das suas famílias é mais importante do que os países. Como resolver isso? Não sei. Como resolver isso? Dialogando. Para mim, que sou escritor e jornalista, escrevendo, falando, propondo essa discussão, para que se eleve o nível da discussão, para que a gente veja espetáculos públicos constrangedores como a gente viu durante essa última campanha. De pessoas que já iniciam o diálogo sobre política, ao invés de começar a conversar, trocar ideias, e sei lá, em um certo momento, devido a um desacordo qualquer, começar a elevar o tom de voz. A discussão política aqui no Brasil já está começando com um tom lá em cima, e dizendo assim, é porque vocês, cambada de ladrões, corruptos, que vivem mamando nas tetas. A discussão política já está começando assim. Eu pergunto a vocês, isso é discussão política de cidadão com cidadão? Isso é maneira de construir uma nação? A quem interessa esse clima de briga, esse clima de antagonismo, de agressividade? Quem está regendo, através dos meios de comunicação, esse clima de antagonismo e de agressividade entre nós brasileiros? Faço essa pergunta que deixo para vocês.
Esse é o problema imediato que o Brasil está enfrentando a curto prazo. Essa crise, não só a crise institucional dos problemas do Brasil, do governo, os problemas de corrupção, os problemas de eleição de um Congresso que não reflete a totalidade do Brasil, na minha opinião pessoal. Mas esses problemas somos nós que vamos resolver. Ninguém tem vaga mágica. A vaga mágica, para mim, seria o diálogo e a consciência de que estamos construindo uma nação, algo que nunca termina de ser construído. Temos outro problema a médio prazo, e esse não é um problema do Brasil, é um problema do mundo ocidental. Essa crise econômica, que vem desde 2008, na Europa, nos Estados Unidos, na América, consumindo o dinheiro, a poupança, o trabalho, a segurança social de países e mais países. Por quê? Inventou-se, agora nesse período do século XX, esse conceito especulativo que transformou o capitalismo num cassino onde vende-se e compra dinheiro, e compra-se dinheiro, onde vende-se e compra-se papéis que deverão valer X daqui a um ano, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Criaram-se fortunas e mais fortunas de milhões e bilhões de dólares. De um dinheiro que não existe. De um dinheiro que era uma valorização de ações, de papéis, de todo tipo de investimentos. E é uma valorização artificial para que preços caiam, valores caiam, as ações sejam compradas e quando voltarem a subir ao seu nível real de produção, alguém tenha ficado bilionário. E no espaço de poucos meses, a gente passa de 65 bilionários no Brasil para 70 ou 80, sem que o país tome conhecimento disso. Um dinheiro inventado, um dinheiro que não existe, um dinheiro financeiro, capital especulativo, que vive só para pegar dinheiro e fazer gerar mais dinheiro. E como dizia aquele cacique de uma tribo norte-americana, um dia, quando os rios secarem e os campos ficarem escuricados, o homem branco vai descobrir que não se come dinheiro. E nosso mundo de hoje gira em torno desse dinheiro. São bilhões e bilhões de zeros nas contas, e esses zeros valem exatamente isso, zero, porque é um dinheiro que não existe, que não corresponde a um lastro, seja de ouro, como era usado antigamente, seja de produção industrial, seja de movimentação comercial. Já estou sendo censurado. Vou começar a falar. Já está acontecendo. E olha aí comigo. Na minha adolescência, quando a gente começava a ler coisas sobre política, sobre economia, então havia uma crítica do capitalismo, que era o seguinte: o capitalista produz, fica com a mais-valia dos operários e dos camponeses, enriquece, os outros ficam eternamente trabalhando naquela faixazinha sacrificada lá embaixo, e todo o lucro vai para o bolso do capitalista. Aí dizem, quem é esse capitalista? É o dono da fábrica, que produz automóvel, fogão, geladeira, livro, disco, roupa, tudo que a gente usa, microfone, mesa, holofote. São os capitalistas que produzem essas coisas, que fazem o nosso mundo material, e eles ficam com o lucro dessa produção. Nem isso está valendo mais, porque o grande lucro do capitalismo é o lucro do capitalismo financeiro, que não produz um grão de feijão, um grão de trigo, um grão de arroz. É um capitalismo que empresas e grupos financeiros que partem, digamos, de um capital de 10 milhões de dólares em janeiro, chegam em 700 milhões de dólares em dezembro, sem ter gerado um copo d'água para quem quer que seja. Comprando dinheiro e vendendo dinheiro, comprando ação, vendendo ação, comprando papel e vendendo papel. Não geram nada. É dinheiro gerando dinheiro, um dinheiro que deveria estar sendo investido na produção. Nem digo em reforma agrária,
justiça social, seguridade social para todos, velhos, inválidos, crianças, construção de hospital, construção de escola. Não. Construção de fábricas capitalistas, de indústrias capitalistas, de mercados capitalistas, voltados para a produção da vida material, para que a gente tenha o que comer, o que beber, o que vestir. Voltados para a produção de água para populações de 5 ou 8 milhões de pessoas. E vai faltar. Está começando a faltar água. Porque a Sabesp, a empresa privatizada lá de São Paulo, distribuiu 2 anos atrás centenas de milhões de reais em lucro para seus acionistas e a água acabou. Não construíram um tubo a mais, uma adutora a mais. Deixaram a água de São Paulo secar, mas o lucro dos acionistas foi garantido. É essa mentalidade que precisa ser escorraçada. E não estou fazendo propaganda do comunismo soviético ou de sociedades bolivarianas, não. Até proponho, volto para o bom e velho capitalismo de produção, onde você gera água, gera comida, gera produtos, fica com lucro, sofre pressão dos operários, faz concessões aos operários, aquela velha dinâmica que sempre foi a dos nossos países capitalistas, inclusive o Brasil. Isso está acabando com a Europa. Portugal é hoje um país empobrecido. A Grécia virou um país miserável, porque todo o dinheiro das conquistas sociais desse país foi para tapar o rumo dos bancos que faliram. Porque são bancos geridos por pessoas alucinadas. Quem acompanha as minhas colunas diárias aqui no Jornal da Paraíba já deve ter lido várias colunas que eu disse assim: a droga mais viciante não é cocaína nem crack. A droga mais viciante é dinheiro. Porque quanto mais você consome dinheiro, mais você quer consumir dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. E quanto mais dinheiro você vai adquirindo, mais transtornado e desorientado você fica, com uma ideia fixa somente. Como um gafanhoto quando vê um miserável. Você faz somente dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. E esses banqueiros que quebraram dezenas, centenas de bancos pelo mundo inteiro, levaram esses bancos à falência, empurraram os governantes, os presidentes, reis, primeiros ministros do mundo inteiro, empurraram esse pessoal para o canto da parede e disseram assim: tapem o buraco dos bancos, porque se os bancos falirem, o mundo vai abaixo. O buraco dos bancos foi tapado. Por quê? Com o dinheiro do povo. Cadê o dinheiro do povo? Está tapando o buraco dos bancos, porque é aquela velha história. Os bancos, se os bancos caírem, o mundo se acaba. Agora, talvez, se os países se acabarem, os bancos continuem. Será que continuam se não houver mais países? Bertolt Brecht, meu querido poeta, tem outro poema que eu adoro, que ele diz assim: o governo está se queixando da impaciência do povo, das críticas do povo, das reclamações do povo. Não seria muito mais simples para o governo dissolver o povo e eleger outro? Não seria mais simples para os bancos deixar todos os países quebrarem, para eles ficarem com dinheiro e acabarem os países ficarem só os bancos? De repente é isso que eles estão pensando. Porque são drogados de dólar, drogados de euro, drogados de papel que tem um valor meramente nominal, cheio de zeros, e que na realidade não valem nada, porque não valem um grão de trigo, um grão de milho, um caroço de feijão. Esse é um problema a médio prazo que todos nós estamos enfrentando. É a grande crise que está lá, que está chegando aqui também. É a crise não só financeira, mas, por exemplo, também de consumo desmedido de energia, consumo de água, consumo de energia elétrica. Os Estados Unidos são países que consomem mais energia do que todo o resto do mundo ocidental, todo o resto da América junto. Entende? Um desperdício de energia, uma orgia energética das classes altas, consumindo petróleo, consumindo tudo que existe de produção de energia, como se isso fosse durar para sempre, como se essa festa fosse durar para sempre. E não vai durar para sempre. Esse é o desafio, o segundo desafio, o desafio que o mundo ocidental vai ter que encarar
em situação de alarme, em situação de calamidade pública daqui a mais alguns anos. É para isso que se encaminha. O terceiro desafio é um desafio mais a longo prazo. E quem enfrenta esse desafio não é o Brasil e não é o mundo ocidental. É o planeta Terra. E aí vou bater naquela tecla que todos vocês que são frequentadores do Encontro da Nova Consciência já viram aqui desfilar centenas de especialistas em meio ambiente, em crise ecológica, mostrando o que está sendo feito no planeta, mostrando o que estamos fazendo com nossas florestas, o que estamos fazendo com os nossos mananciais de água, o que estamos fazendo com as geleiras do polo que estão descongelando, partindo-se, derretendo-se, subindo o nível dos oceanos, o efeito estufa por causa dos gases, que não vou ficar aqui a noite inteira enumerando. Todos esses fenômenos não relacionados, mas que se juntam numa orquestração de problemas, cuja primeira vítima é o meio ambiente do planeta e cuja segunda vítima será a humanidade. Quando se discute meio ambiente, eu já vi muito isso em artigos, em discussões, em livros e tudo mais, pessoas dizendo, precisamos parar de dizer que é preciso salvar o planeta Terra. O planeta Terra vai continuar aqui como sempre esteve. Precisamos salvar a gente. Porque se a humanidade se extinguir, se houver uma crise de fome, uma crise de sede, uma crise de pragas agrícolas que devastam todas as plantações, e de uma hora para outra a gente tem 7 bilhões de pessoas sem ter o que comer e sem ter o que viver, a gente se acaba. E o planeta fica. O planeta é feito de ferro, aço inoxidável e titânio. O planeta é duro na queda. O planeta sobreviveu ao fim dos dinossauros que mandaram na Terra durante dezenas de milhões de anos. E vai sobreviver ao nosso fim. A ficção científica, que é o meu gênero literário por excelência, fala disso há mais de 100 anos. A ficção científica é escrita muitas vezes por pessoas de formação científica que começam a traçar um gráfico e dizem no século tal estava assim, no século tal estava assim, no outro século estava assim, agora está assim. Quando você une os pontos desse gráfico, você sabe que isso exprime uma tendência. A menos que haja uma reviravolta completa nas circunstâncias. Então, quando se diz assim, a ficção científica adivinha o futuro, não. A ficção científica deduz o que vai acontecer se determinados fenômenos continuarem ocorrendo e as circunstâncias em torno desses fenômenos não mudarem. É isso que ela faz. Não se trata de uma questão de adivinhação. Trata-se de você saber que se você está dirigindo um carro na estrada, restam 10 litros de gasolina e você não abastecer, o carro vai parar. Aquele velho provérbio que a gente ouve desde pequeno, nossos pais, nossos avós dizendo assim. Quem tira e não bota, um dia acaba. De onde se tira e não se bota, um dia acaba. Tem muitas coisas que nós estamos tirando e não estamos botando. Ou então tem coisas que nós estamos produzindo, jogando de lado e está circulando. Tem duas massas gigantescas de lixo oceânico, uma no norte do Oceano Atlântico e outra no sul, uma perto do Polo Norte e a outra perto da Antártida. Massas gigantescas, onde os animais estão morrendo, os peixes, as tartarugas, várias espécies. E a gente continua jogando essas coisas no lixão, no rio, no mar, seja lá onde for. Vi uma estatística um tempo desse, não lembro o número exato, mas é alguma coisa que todo ano são jogados no lixo nos Estados Unidos 8 bilhões de fraldas descartáveis usadas. Para onde vai tudo isso? Fica aqui entre nós. Daqui a pouco estaremos fazendo
palestra aqui, e montes gigantescos de fraldas descartáveis usadas, acumuladas aqui no canto dos teatros, entendeu? Porque não tem mais lugar onde está no mundo. E essas coisas não são biodegradáveis, levam séculos para se dissolver. Esse é o terceiro desafio que nós estamos encarando. Tudo isso está interligado. O desafio político a curto prazo do Brasil, o desafio econômico a médio prazo do mundo ocidental e o desafio ecológico a um prazo um pouco mais longo do planeta Terra. Tudo isso está interligado. A nossa política é dependente da economia ocidental. Forças econômicas poderosas querem riquezas que o Brasil tem e lutarão até o fim por essas riquezas, porque têm o poder nas mãos. Essas forças econômicas também são responsáveis, em grande parte, por essa crise ecológica que se avizinha. O mau uso da energia, o mau uso do lixo que nós produzimos, a incapacidade de gerir a própria vida prática das sociedades. São problemas que estão interligados. E para todos eles, nós precisamos disso que eu estava mencionando ainda há pouco para vocês. Precisamos de espírito público para discutir os grandes problemas da nação num nível alto. E digo isso para pessoas de todas as facções, da direita, da esquerda, do centro, de todos os matizes ideológicos e políticos desse país. Discussão de projetos, discussão de concepções do mundo, e não discussões de acusações policiais uns contra os outros. O que está acontecendo aqui é como acontece às vezes no futebol, quando o jogo que deveria ser um jogo visando ao triunfo esportivo, torna-se um jogo de pancadaria, onde vigora a lei do mais forte. Precisamos evitar essa futebolização da política brasileira. Precisamos usar essa política brasileira como um contraforte para nos proteger dessa crise econômica que vai nos atingir de qualquer momento, já está nos atingindo em grande parte. Era aquela crise, aquela onda que Lula disse para dissipar as ansiedades do Brasil, que ia ser uma marolinha, era um tsunami lá na Europa, mas ia ser somente uma marolinha aqui. Mas é típico dos tsunamis virem em ondas sucessivas, cada um mais forte do que a anterior. E o estado atual da economia e da política internacional não nos permite ver uma solução calma, tranquila e negociada para isso, para o prazo imediato. E precisamos cuidar do nosso planeta para deixá-los para gerações futuras. Outra frase que eu gosto muito é uma que aparece à torta direita nas redes sociais e diz assim: hoje em dia não devemos pensar em deixar um planeta melhor para os nossos filhos, e sim deixar filhos melhores para o nosso planeta. E eu acho que essa é uma discussão essencial. Devemos chamar os jovens e dizer: você vai viver num mundo mais difícil do que eu vivi. Talvez nós, hoje, aqui em 2015, estejamos vivendo o baile da ilha fiscal, do consumo de todo tipo de produto industrial e comercial, essa proliferação de shoppings, cidades pequenas, cidades de 50 mil habitantes, com shoppings gigantescos, uma inflação galopante. Um amigo meu que criou um movimento nas redes sociais lá no Rio de Janeiro, chamado Rio Surreal. As pessoas, quando vão para um restaurante no Rio de Janeiro, em vez de fotografar o prato e botar no Facebook, elas fotografam o preço que vem na conta e botam no Facebook. Suco de abacaxi, R$21. Cheeseburger, R$30. Um cheeseburger, simples. Uma peixada para 3 pessoas, R$280. Tudo isso havia a conta no Facebook. Isso está sendo horrível hoje em dia. Proíbe o carioca de sair de casa. É um país feito para os turistas e para os locais endinheirados. É o que eles chamam de gentrificação das cidades. Melhorar as cidades, encher de conjuntos arquitetônicos e melhoramentos urbanísticos, não para a população, mas para quem pode.
para quem vem de fora e pode pagar R$ 200 para ver um Flamengo e Botafogo. Não é nem jogo da Copa. O Flamengo e Botafogo do nosso debilitado campeonato carioca. Preços extorsivos do campeonato brasileiro. Restaurantes onde só cabem os ricos. E, curiosamente, isso é uma das ironias. Porque, durante os últimos anos, aumentou o número de pessoas que saíram da miséria, aumentou o número de pessoas que estavam na classe D e passaram para C, de pessoas que estavam na C e passaram para D, e também eu acho que aumentou o número que estava na B e passou para A. Porque tudo no Brasil está sendo feito agora por uma espécie de uma classe A que pode pagar R$ 280 por um prato num restaurante quase toda noite, ou pelo menos na hora que der vontade, porque eu não posso. Então, temos esse perfil de país que se coloca, esse perfil de mundo que se coloca para todos nós, e precisamos falar para os mais jovens. Nós estamos vivendo os últimos anos de fardo, nós estamos vivendo os últimos anos de orgia financeira, de orgia especulativa, de orgia energética. Isso vai acabar um dia. E eu fico com muita pena dessas gerações jovens que cresceram num mundo de uma relativa abundância, que é o de hoje, e que possivelmente, também não tenho certeza, crescerão num mundo de cinto apertado, carteira vazia e comida contada daqui a algumas décadas. Pensem nisso. São os desafios que se colocam para a gente. Mas nós devemos, como eu disse no começo, encarar esses desafios com curiosidade, com vontade de saber como vai ser isso. Encarar esses desafios como um time de futebol, que no campo diz, vocês vão jogar com a melhor seleção do mundo, cara, vamos jogar assim. Estamos aqui para isso. Podemos perder, mas estamos aqui não necessariamente para ganhar, mas estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui para lutar pelo que nós queremos. Lutemos por isso. Tentemos ganhar essa batalha sempre num nível alto de discussão, de colocação de problemas e de espírito cívico com o país, porque nós temos essa obrigação, porque o país nos deu muita coisa, nós temos a obrigação de dar alguma coisa de volta a ele. E principalmente um espírito de respeito e de fraternidade entre os diferentes. Ter fraternidade e respeito com os que são parecidos com a gente é muito fácil. Precisamos ter fraternidade e respeito com os nossos adversários, com os que se dizem nossos inimigos, para mostrar a eles que estão com a cabeça em trevas, que não somos inimigos, somos passageiros do mesmo barco, e esse barco está correndo com sério perigo. Mas o barco é nosso. Qualquer coisa que possa salvar o barco terá que vir de nós todos aqui, de nós todos que estão aqui fora desse prédio, nessas ruas, nesses bairros, nessa cidade, nesse mundo inteiro. Passem esse recado adiante, se vocês acharem que eu estou com a razão. E vamos, acima de tudo, elevar o nível da nossa discussão, elevar o nosso nível conceitual, elevar o nosso nível espiritual e tentar fazer do Brasil, do mundo e do planeta Terra um lugar melhor para os que virão depois de nós. Muito obrigado.